Se você caminha na fé cristã há algum tempo, é bem provável que você já tenha ouvido essa afirmação. O Natal é uma festa pagã. Isso não vem acompanhado de Bíblia, isso não vem acompanhado de história, de contexto. Apenas uma afirmação, apenas um alerta que gera culpa, gera medo, gera dúvida, gera confusão. Será mesmo que o Natal é uma festa pagã? Será que você está pecando em celebrar essa data? Bom, hoje eu quero ajudar você a pensar sobre isso com calma. Bom, antes da gente responder essa pergunta, se o Natal é uma festa pagã, a gente precisa entender o que é paganismo. Eu quero te convidar para ir em Gálatas capítulo 4, verso 8 comigo. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, Gálatas 4, verso 8, que diz assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Então, o que é o paganismo? Paulo está falando da vida passada desses irmãos da Galácia. O que é o paganismo? O paganismo é o culto a falsos deuses. Em outras palavras, idolatria. É você colocar algo ou alguém ocupando um lugar que só Deus pode ocupar. Isso é idolatria. É por isso que a idolatria ela não está restrita apenas a objetos. Você pode colocar uma pessoa ocupando um lugar na sua vida que só Deus deveria ocupar. E isso é idolatria. Então, paganismo é um culto a falsos deuses. Paganismo é idolatria. Não tem nada a ver com data. Não tem nada a ver com símbolo cultural. Então, nada é pagão por causa de uma data. Algo se torna pagão por causa de um culto. E aqui está um erro comum que as pessoas cometem. Qual é esse erro? Confundir cultura com idolatria. E o que isso significa? Por exemplo, vamos olhar para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Nós estamos rodeados de símbolos culturais. Dá uma olhada para o nosso calendário. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Por que fevereiro se chama fevereiro? Fevereiro se chama fevereiro por causa do termo latino februaris, que significa purificação. Por quê? Porque era o mês que os romanos realizavam rituais e festas de purificação aos seus deuses. Por que março se chama março? Por causa do deus da guerra romano chamado Marte. Você consegue perceber? Quando você pensa nos dias da semana em inglês, você tem Sunday, que é o domingo, que é o dia do sol, ou Monday, que é a segunda-feira, que é o dia da lua. Você tem Saturday, que é o sábado, que é o dia de Saturno. Então quer dizer que, por estarmos inseridos dentro de um calendário que homenageia deuses romanos ou nórdicos, nós nos tornamos idólatras também? É óbvio que não. Então, a gente não pode pegar uma data e tornar essa data pagã simplesmente por causa da sua origem. Porque se fosse assim, mês de março é pagão, fevereiro é pagão, domingo, pagão, segunda-feira,
pagão. Você consegue entender? O apóstolo Paulo ele fala algo interessante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim, no verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, não é nada no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está deixando claro que o problema não está no objeto, mas sim no coração de quem adora. Não tem como a gente viver isolado da cultura. Não tem como. Vamos trocar o nome do mês de março. Não quero mais que se chame março. Eu não aceito esse nome sobre a minha vida. Não tem como você fazer isso. Não, você está inserido num calendário e esse calendário ele foi organizado em homenagem a deuses pagãos. Só que isso não torna você um pagão. O mês não torna você um pagão. O dia da semana não torna você um pagão. Por quê? Porque não tem a ver com a data. Tem a ver com o seu coração. Não tem como a gente fugir da cultura. Não tem como a gente tentar criar um outro calendário para a gente. O que nós precisamos fazer é ressignificar isso. Como Jesus disse, ele é maior do que o sábado. Os judeus viviam aprisionados pelo sábado, servindo ao sábado. Mas Jesus diz, ei, Deus não criou o sábado para que vocês se tornassem escravos do sábado. Os fariseus criaram inúmeras leis para que o dia de sábado não fosse quebrado. E um dia que era um dia de descanso, de contemplação, se torna um dia pesado. Jesus então diz, ei, você não foi criado por causa do sábado. O sábado foi criado por causa do homem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, ele ressignifica todas as datas. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Em outras palavras, em Jesus, tudo encontra o seu verdadeiro significado. Eu sei que algumas pessoas vão tentar associar o 25 de dezembro a algumas festas pagãs que existiam na Roma Antiga. Por exemplo, a festa da Saturnália. Só que essa festa acontecia, era uma festa romana, ela acontecia do dia 17 ao dia 23 de dezembro. Não tinha nada a ver com o dia 25 de dezembro. Não estava associada nem um pouco ao cristianismo. Alguns vão associar o 25 de dezembro ao culto de adoração ao sol. Bom, existia sim no dia 25 de dezembro a celebração do nascimento do Deus Sol, o Sol Invictus, o Sol Invencível. Só que quando o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo, no começo do quarto século, por volta de 313 depois de Cristo, algumas festas romanas começam a ser ressignificadas à luz do cristianismo. Então, à medida que a influência do cristianismo foi se expandindo no Império Romano, você tem ali na metade
do quarto século, por volta do ano 336, 337 depois de Cristo, a ressignificação do dia 25 de dezembro. Ou seja, um dia que era para celebrar o nascimento do Sol Invictus, agora é ressignificado pelo cristianismo como um dia de celebração para o Sol da Justiça. O dia em que o Sol da Justiça, Jesus Cristo, nasceu. A intenção, obviamente, não era marcar uma data para o nascimento de Jesus, mas dar o verdadeiro significado dessa data. Em outras palavras, ao invés de você focar a sua adoração no Sol, que é uma criação, coloque a sua adoração no Sol da Justiça, Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Essa é uma linha de pensamento. Mas existem outras linhas de pensamento. Por exemplo, na igreja primitiva havia a crença de que Jesus tinha sido concebido no útero de Maria no dia 25 de março. Se você contar 9 meses depois, ele nasce no dia 25 de dezembro. Essa também é uma teoria de por que o dia 25 de dezembro é o dia em que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que a Bíblia não diz o dia do nascimento de Jesus. E outra coisa, nós não nos apegamos a essa data como se fosse uma comprovação que Jesus nasceu. Pelo contrário, essa data é apenas uma data em que nós nos lembramos de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E a promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, do descendente da mulher, se cumpre através do nascimento de Jesus Cristo. Então, o 25 de dezembro não é uma prova do dia do nascimento. Não, ele anuncia o significado do nascimento. Em outras palavras, o Verbo se fez carne. Eu sei que esse assunto costuma gerar muitas dúvidas. Eu sei que não dá para esgotar todo o assunto num vídeo de 15 minutos. Normalmente ele aparece de forma muito confusa na internet, cada um dizendo uma coisa, mas nem tudo que é dito de fato tem fundamentação. É por isso que eu tenho organizado todo esse conteúdo que eu estou passando para você aqui. Eu tenho organizado de uma forma mais detalhada, com a Bíblia, com fatos da história da igreja e algumas explicações mais completas. Por que eu estou fazendo isso? Porque muita gente prefere estudar esse tipo de tema lendo com calma, relendo, marcando, voltando o texto. Bom, mas mais adiante eu explico melhor isso para você. Mas antes, eu quero ler Romanos capítulo 14, versos 5 e 6 com você. Romanos 14, versos 5 e 6, que diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo deixa claro que o problema não está no dia, mas na motivação do coração. Se você celebra o nascimento de Cristo, então você celebra para o Senhor. Você não está pecando. Se você escolhe não celebrar o dia 25 de dezembro como a manifestação, a encarnação
do Cristo, você também não está pecando. O fato é você ter o entendimento, a clareza desse assunto. O Natal não pode ser distorcido. O Natal não pode ser esvaziado. O Natal não pode ser comercializado. Então, entenda, ele não é, em essência, pagão. Cristo é o verdadeiro significado, não só de uma data, mas de toda a história. Toda a história da humanidade, não só um dia, ganha o seu verdadeiro significado em Cristo Jesus. Então, quando Cristo está no centro, a consciência pode descansar. Você celebrando o Natal ou escolhendo não celebrar. O fato é que você precisa entender que Cristo é quem traz o verdadeiro sentido para todos os dias do ano, para todos os dias da sua vida. No próximo vídeo, a gente vai olhar para algo mais profundo. As profecias do Antigo Testamento que apontavam para o nascimento de Jesus. E você vai perceber que o Natal começou muito antes de Belém. Se você está sendo edificado por essa série, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que serão edificadas também, e se inscreva no canal para você receber não só esse, mas muitos outros conteúdos que vão edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.